povo abençoado. Amém? Que Deus possa ricamente abençoar a vida dos irmãos, né? Esse novo tempo que nós possamos estar sendo boca de Deus, né? Sobre a nossa vida, sobre essa cidade e sobre os irmãos. Amém, irmãos? Quero deixar, não ser assim longo, né? Uma palavra para os irmãos em 1 João, capítulo 3. Em 1 João, ele fala que ele é o livro do amor. Os 5 capítulos, né, vai falar só da questão do amor. E nós estamos vivendo, né, um tempo que o amor ele está sumindo diante da sociedade, diante das igrejas, diante dos irmãos, dentro das famílias. Então o amor, né, nesses dias ele está sendo muito, né, talvez falar, mas praticar talvez quase as pessoas não estão praticando. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, olhamos para a verdade, e a gente tem que estar atento, porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Quase todos. Então a gente tem que ter cuidado, porque lá passa quase todos. E é interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, né? 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, né? Diz assim a palavra de Deus, né? O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenha comunhão convosco e a vossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E é interessante que a palavra de Deus vai falar, né, que nós somos filhos de Deus. E é interessante que a palavra se olha aqui, vimos e ouvimos, isso anunciamos o amor de Deus, para que tenhas comunhão com nós mesmos. Mas o inimigo tem trabalhado tanto sobre, né, a sociedade, que a gente muitas vezes está desacreditado. A gente pensa que as pessoas estão amando ou estão vivendo, mas não está. E a palavra de Deus aqui vai falar assim, que Deus é Pai e Santo, e os seus filhos são também santos. E é uma advertência. Quando a gente encontramos uma pessoa que ama a Deus, que vive a verdade, então a gente tem o poder de transformar o nosso ambiente e transformar a nossa vida. Porque a palavra fala assim que nós ouvimos e anunciamos a palavra de Deus. E que nós possamos estar vivendo essa verdade. Aqui fala assim, pronto para ser chamados filhos de Deus. De fato que somos filhos de Deus. Por essa razão, a comunhão do mundo não nos conhece. Porque lá fora a gente vai encontrar tanta destruição, tanta inimizade, tanta frustração,
mas que nós possamos mudar esse conceito dentro da nossa congregação, quando nós tomamos essa identidade de filhos de Deus. E hoje está difícil, porque o inimigo ele levanta tantas guerras, tantas coisas, e quando você prestar atenção nesse texto, a partir do versículo 8, tem o contexto dos versículos na sequência do 8, 9, 10. Fala que tem os filhos de Deus aqui, né, que nós somos santos, e vai falar que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Entendeu? De vez em quando, viu? A gente vai encontrar alguém aqui, né? A gente fala, moço, eu tenho filhos do maligno. Então tem aqui, você vai ver lá depois do versículo 7, do versículo 8, né, vai falar assim: os filhos de Deus, né, e os filhos do maligno. Mas nós possamos tomar essa identidade de filhos de Deus, porque Deus é amor, né? E vai falar que Deus, em razão, né, o mundo não nos conhece, mas Deus, né, Ele nos abençoa. No versículo 2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não manifestou o que havemos de ser, a saber que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Então agora nós somos filhos, né, e Deus se manifestou sobre a nossa vida. E quando nós tomamos essa identidade de filhos de Deus, então, irmãos, não tem como o inimigo nos frustrar. Não tem como. E é interessante que quando a gente está buscando estar diante da verdade, diante da palavra de Deus, buscando os objetivos, então, né, o inimigo quer que nós não tomamos essa identidade de filhos, né, que nós possamos estar diante dessa verdade. E é interessante que lá no 1 João, desse capítulo, vai falar para os jovens: eu escrevi jovens, porque já venceis o maligno. E muitas vezes nós temos vencido esse maligno. Ou sendo vencido as nossas guerras essenciais. Porque a palavra de Deus fala que nós possamos ter um amor com Deus, um amor para conosco. E quando nós vivemos esse amor da transformação, esse amor da verdade, então o inimigo não tem poder de trazer frustrações sobre a nossa vida. E a todo tempo as pessoas querem destruir isso. Porque quando ele destrói os nossos sentimentos, destrói, né, o nosso coração, porque lá no Gênesis estão tratando, né, de a mente saudável, estão tratando a questão da mágoa, estão tratando a questão do perdão, e vai falar que quando nós colocamos, nós tratamos o nosso coração, e nosso coração procede toda a nossa vida. Mas o inimigo tem trabalhado para trazer frustração, trazer discórdia, trazer inimizade. Então ele tem trabalhado tanto sobre as nossas vidas, mas nós sabemos que nós somos filhos e também somos santos. E no versículo 3 vai falar assim: a si mesmos se purificam de todo nele que tem a esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5: sabei que também, se ele se manifestar, tirar os pecados nele, que nele existe. Todo aquele que permanece nele não vive em pecado, e todo aquele que vive em pecado
né, não viu e nem conheceu. Então, irmãos, aqui é uma advertência para nós. Nós temos que mudar. Nós temos que viver essa verdade. Porque a palavra de Deus fala assim que todo aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica o pecado, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele. Mas só que nós somos pecadores. Nós pecamos. E a gente tem que lembrar que aqui nesse livro fala assim, se nós pecarmos, então nós temos que buscar a Deus, né? Pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele nos ama, Ele nos purifica de todo o pecado. Então, aqui vai falar assim que todo aquele que pratica a transgressão da lei, que pratica o pecado, então ele não conhece o amor de Deus. Muitas vezes a gente tenta com algumas pessoas, e a palavra de Deus vai assim que o ímpio não tem prazer na congregação do justo. Sabe que quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente encher do amor de Deus, mais a gente vai incomodar as pessoas. Porque isso, né, é natural, porque nós vivemos a verdade, o amor ele contagia, ele transforma o ambiente. Então, muitas vezes as pessoas não querem uma transformação, e o pecado ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Em Provérbios 28, versículo 3, fala que a mão do Senhor está estendida para nos abençoar, mas o pecado, né, não vai nos prosperar. Então é que nós possamos estar vivendo essa verdade. E a palavra de Deus fala assim, aquele que permanece, né, vive no pecado, todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Não tem como a gente ouvir uma verdade, ouvir a palavra de Deus e você continuar pecando, não querendo uma transformação. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que ouvem a verdade, ouvem a palavra, né, está convivendo ali com um grupo, mas isso é muito perigoso, porque a palavra fala assim que todo aquele que permanece e não que vive no pecado, aquele não vive, não ouviu e nem o conheceu, porque não há uma transformação. Deus tem o prazer de nos abençoar, de nos transformar, de a gente viver o sobrenatural de Deus. Mas se a gente não querer estar nessa conduta, eu daí vai falar assim: existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. É interessante, mas eu já convivi com pessoas, né, que incomodam. Eu tenho uma pessoa que eu chego perto dele e é parente, né? Isso aconteceu no domingo passado, acontece direto, da família. Eu começo a falar de igreja para ele briga e se revolta. Não sei se vocês têm falado com pessoas assim, né? Ele se revolta. Ele tomou ódio de igreja, de pastor, né? Aí depois eu fui fazer uma visita. Ele falou: olha, aquele parente seu, né, ele não aceita que você seja pastor, né, nem ele nem a sua esposa. Entendeu? E muitas vezes isso acontece, porque a palavra de Deus fala assim que, né, a prática do pecado, que se vive pecando, ele não conhece o amor de Deus e nem vai acontecer. Mas a palavra de Deus fala no versículo 7: filhinhos, não vos deixei enganar, porque ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, e assim justo
o diabo, porque o diabo vive desde o princípio pecando. Então a gente tem que ter cuidado, porque o maligno, o diabo, ele é especialista. O diabo viveu milhares e milhares de anos, é um ser celestial. Ele conhece a nossa fraqueza, ele tem tempo para estar olhando sobre a nossa vida, mas ele só tem autoridade, ele só tem ousadia se a gente abrir brecha, se eu não guardar o meu coração. Mas a palavra de Deus fala que quando a gente é justo, quando a gente é santo, então a própria palavra fala que nós somos filhos de Deus. O maligno ele não tem poder para nos destruir, porque a palavra fala: resistir o diabo fugirá de vós. Então é que nós possamos nessa noite entender, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí por isso que a gente vai ver que existem tantos problemas no meio da gente, do nosso convívio, que os problemas acontecem porque as pessoas não querem mudar. Um quer para a direita, outro vai para a esquerda. Muitas vezes a gente está caminhando sozinho, não há um amor. Mas a palavra de Deus fala que nós somos filhos. E quando vai tratar de algo, ainda lá em 1 Coríntios, mas ainda que eu falasse as línguas dos anjos, profetizar, Deus não te liga, mas não tiver amor, não vale nada. Você tem tanto que o amor está além. Às vezes você pensa que a pessoa é algo, mas não tem amor, né? O dom, ele não supera. Você pode ter um dom de profecia, você pode ter vários dons, mas se você não tiver amor, não adianta. Então, é que nós possamos viver essa verdade, porque nós somos nascidos de Deus e nós permanecemos na sua presença. E quando nós permanecemos na presença de Deus, então isso é muito interessante, que a gente não existe barreira. É interessante que quem aqui é tímido, né? Tímida, né? Timidez, tímido, né? E a timidez, né? A timidez é insegurança. E em João 4, versículo 18, vai falar: no amor não há medo. Algumas versões vai falar timidez. João 4, versículo 18. Então, porque só para você ver, o amor ele tira todas as barreiras. E a palavra vai falar assim: que aquele que é tímido, né, ele trava. E a timidez ela é quebrada no área da libertação. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa ele tem. Eu conheço uma pessoa que ele tomou para advogado, professor, tem vários títulos, mas por ser tímido não exerceu nenhuma função. Só para você ver. Eu conheço uma pastora que ela tirou carteira de motorista, com a carteira na mão, não dirige porque tem medo. Agora imagina um professor, como é que ele vai dar aula? Se ele é tímido. Aí ele formou para advogado. Como que o advogado chega lá no igreja, o juiz lá, né, como promotor, ele tem que debater de altura com a altura dele?
6 anos, ficou travado ali. Só para você ver. E quando nós enchemos de amor sobre o nosso coração, isso traz uma libertação. A gente não tem medo. Não tem medo, porque Deus ele nos enche. E por isso o versículo lá no comecinho, ele vai falar, né, do amor de Deus para o Pai, para nós mesmos. Para nós mesmos. E muitas vezes a gente tem um complexo de inferioridade. Muitas vezes a gente coloca a gente diminuir. Muitas vezes a gente pensa que a gente não é ouvido. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas não amam a gente. Tudo isso é um inimigo que coloca sobre a nossa mente e faz a gente isolar. É por isso que o texto vai falar assim, que nós possamos amar a Deus, mas primeiramente o amor por nós mesmos. Quando nós amamos nós mesmos, então não existe barreira. Não existe barreira para a gente avançar. A gente chega em qualquer lugar onde nós enchemos o nosso coração de amor a Deus. E aqui vai falar outras questões que nós possamos estar vivendo, porque Deus ele manifestou, né, como Filho de Deus para destruir todas as obras do diabo. A parte final do versículo 8 do capítulo 3, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir todas as obras do diabo. Então não deixa o inimigo colocar na nossa mente a gente ter os sonhos frustrados, a nossa vida sentimental destruída, os nossos projetos destruídos. E muitas vezes o inimigo coloca isso, e ele trabalha onde? Na nossa mente, nas nossas emoções. Se ele destruir as nossas emoções, destruir o nosso sentimento, destruir aquela, né, essa questão da vida, então ele consegue nos parar. E é interessante, se você puxar, né, uma pesquisa, por que o inimigo lhe preocupa tanto destruir a vida dos jovens? Você pode ver que de tempo em tempo existe uma seita. Você lembra aquele negócio da baleia? As pessoas fazem desafios para as pessoas tirar a vida. Quando você vai fazer uma pesquisa, o número de jovens que tira, que suicida, e muitas vezes isso acontece, a pessoa ela termina com o namorado lá e tal. Aqui deve acontecer, tem poucos, acho que 18 meses, a rapaz tirou, terminou com a namorada, a mulher foi, tirou sua própria vida, as suas emoções. As suas emoções estavam, porque o inimigo trabalha as emoções dele, trabalhando na mente. E quando nós temos esse amor de Deus, então ele destrói todas as obras do diabo. Quando nós estamos com as nossas emoções, com o nosso sentimento, com o nosso coração, Paulo fala que nós somos gerador de vidas. E Deus transforma aquilo que era para destruir as nossas vidas em bênção. Você lembra de José? Aquilo que era para ser destruição da vida dele, tentaram matar, jogaram na cisterna, seus próprios que eram irmãos. Agora você imagina para a mente de José, se ele colocasse aquilo no seu coração, aquela mágoa, ele não conseguiria ser governador. Então, seus próprios irmãos tentaram matar ele. Aí ele pega
né, vai lá, é vendido como escravo, depois dentro da casa lá no Potifar, ele faz algo com ele, para ele ser preso. Dentro do cárcere ele se torna, né, o melhor prisioneiro, administrador ali, e depois ele chega a governador. Mas é interessante, quando ele chegou a governador, ele tinha o poder de destruir as vidas dos seus irmãos. Ele faz um teste, né? Ele pega lá o bombeiro lá, colocar o cálice lá e falar que eles roubaram. Ele que mandou colocar. Faz um teste. Então, irmãos, quando nós temos o nosso coração e a nossa mente diante de Deus, então nós possamos tirar toda a prática e não deixar o maligno nos destruir, porque Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas permanece nele, e a dignidade da semente, ora, sendo esse não sendo, vivendo pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Agora aqui no finalzinho de baixo vai comigo. Aquele que fica praticando o pecado, mas aquele que não ama o seu irmão, ele é considerado filhos do maligno. Aí por isso nós temos que tratar nossas emoções, encher de amor de Deus. Se a gente tem um inimigo, o que a gente faz? A gente ora para eles. E quando nós olhamos para o nosso inimigo, vai falar que brasa viva virão sobre as nossas cabeças. Então, é que nós possamos estar buscando o amor de Deus sobre a nossa vida. E quando nós fazemos isso, no capítulo 3, e versículo 16, para assim: nisso conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E agora, note esse versículo na Bíblia de vocês. Nota aí, João 3,16. A gente fala muito de João 3, versículo 16. Vamos notar esse 3,16. Está aqui? Esse livro aqui é bem complicado. Olha, fala assim, 1 João 3,16. Conhecemos o amor de Deus nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí? Agora complicou, né? Complicou, irmão Francisco? Tem uns que é difícil, né? Tem uns que é filho das trevas. Como é que a gente fala esse filho das trevas? Tem muitas pessoas que eu falo: ó, sou filho do diabo, vou aconselhar, ele está aconselhando você, é filho das trevas, ele não morre da sombra, ó. Mas essa palavra, irmãos, conhecemos o amor de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, então isso não existe barreira, porque nosso coração está
está sadio. A gente vai olhar para essas pessoas que pisam no nosso carro, a gente vai olhar eles como o quê? Como fraco. E a Bíblia fala que a gente devemos suportar. E é interessante, quando a gente conhecemos isso, a gente vai ver, né, a fraqueza dessas pessoas. Você vai ver, meu Deus do céu, essa pessoa, né, ela tem que se acordar. Mas conhecemos o amor de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, né, Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso. Nós enchemos de amor. E quando nós fazemos isso, Paulo fala que nós somos geradores de vida. As pessoas que nos percebem, muitas vezes vão, Deus vai trabalhando, essas pessoas daqui um dia vai estar falando ou testemunhando que Deus fez na sua vida. Isso é interessante. Deus transforma algo sobrenatural sobre a nossa vida. Quando nós temos um coração de amor, um coração generado, então destrava todas as barreiras na área sentimental, financeira e em todas as áreas. Em todas as áreas. E como eu falei que um dos cultos dos jovens, e é interessante como um jovem só, ele é transformado, ele muda a história. A gente vai ver vários personagens: Timóteo, Davi foi chamado dos jovens. Quando ele enfrenta lá o gigante lá, jovem. A gente tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida, quando o amor de Deus derrama sobre a nossa vida. Então, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem algo grande para nossa vida. Nisso conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E esse trabalho dos jovens é irmãos. O sacrifício que vocês fazem, o sacrifício que vocês vão fazer, é o amor de Deus que vai capacitar cada um de vocês. Muitas vezes é difícil. Você fez aí um trabalho aí, né, um trabalho espetacular, né? E eu não deixe a circunstância, viu, João? Parar vocês, o desânimo. Tenha um coração cuidado, um coração de amor. Quando nós fazemos isso, nós estamos nesse versículo aqui, ó. Com sacrifício, com dor, você está dando a sua vida para abençoar outros irmãos. E quando nós fazemos isso, o amor de Deus vai encher, vai nos preencher de uma forma sobrenatural. E a presença de Deus vai manifestar verdadeiramente sobre a nossa vida. E Deus vai encher o nosso coração e vai falar: filhinhos, não aumente de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Muitas vezes a gente vai ver quem é verdadeiro e quem é falso. Você vai ver aquele que ama de fato, né, e aquele que de verdade. E o amor de Deus para cada um de nós, ele é completo. A palavra de Deus fala assim, né, lá em 1 João 15, ele vai falar: já não chamamos mais de servo, mas chamamos de amigo, porque tudo, né,
necessidade.